Estamos começando mais um episódio do Olhar da Saúdecast em collab com o Veja Saúde. E o nosso convidado hoje é o Dr. César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Eu sou Carlos Eduardo Barracuri, sou médico endocrinologista e tenho do meu lado aqui o Diogo Sponchiato. Curi, é um prazer estar aqui começando mais uma temporada do Olhar da Saúdecast. Sou Diogo Sponchiato, jornalista da Veja e da Veja Saúde, e é um prazer, um privilégio receber uma das maiores lideranças da medicina séria brasileira, que é o Dr. César Eduardo Fernandes. Seja bem-vindo, doutor. Primeiro, muito obrigado a quem nos dá a honra da assistência desse podcast extremamente relevante, o Olhar Saúde, promovido pela Veja, né? O que dá alta credibilidade. A isso não bastasse a própria credibilidade do querido amigo Curi, né? Que conhecemos de outros carnavais, né? Como estamos perto do carnaval aqui. Sim. Agora. É um prazer estar também à sua presença para debater todas as mazelas que, lamentavelmente, vivemos nos dias de hoje, com esse panorama atual, né, da formação médica e a crise que a gente vê na assistência médica, que decorre em grande parte desse cenário que nós estamos vivendo. Né? Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos, doutor César. A medicina brasileira hoje, acho que não é exagero dizer que ela vive uma crise. Isso passa pela formação dos profissionais, né, doutor César? Nós tivemos recentemente a divulgação dos resultados do ENAMED, né, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Boa parte dos cursos foi, vamos dizer assim, reprovado em termos de nota. Qual que é a avaliação, doutor César, dos resultados desse exame que foi aplicado pelo Ministério da Educação? Nós estamos vivendo uma crise na formação médica no Brasil? Eu acho que o resultado mais importante do ENAMED, vale esclarecer, porque é do conhecimento de vocês, mas é possível que alguém que está nos ouvindo não tenha clareza do que vem a ser o ENAMED. O ENAMED é um derivativo do ENAD, que era o Exame Nacional para avaliar as instituições de ensino superior em geral, não havia um específico para a medicina, mas o Ministério da Educação se convenceu que o problema da medicina merece uma avaliação, em particular pelas características do curso, né? É um curso de longa formação, o indivíduo entra no primeiro ano da faculdade, vai concluir o curso, se ele não tiver nenhuma reprovação, com 6 anos pós-curso, né? E ele tem que ter uma boa parte da sua carga horária em ensino prático, né? Admite-se que pelo menos 40% deve ser feito em ensino prático, em laboratórios, em ambulatórios, em hospitais, acompanhados por preceptores, junto com o paciente, porque o médico não basta apenas ter conhecimento teórico, né? Os médicos antigos falavam algo que era muito verdadeiro. Você precisa treinar o olho clínico. Olho clínico. Ele deve ter dos seus antigos professores que nos chamavam a atenção para isso. O que é o olho clínico? Além do olhar que você tem que ter enquanto conversa com o seu paciente, enquanto examina, você também tem que ter os seus sentidos todos aguçados. O seu sentido olfativo, às vezes o hálito do paciente, né, pode denunciar alguma doença que ele tenha, né? Você precisa ter a percepção auditiva. Tem pacientes que falam com você e falam que o paciente é um fumante. Só pelo tom de voz com que ele fala com você. É um fumante de longa data. Verdade. Né? Então, você tem que aguçar os seus sentidos todos. Tem que ver, sentir, perceber, intuir. Isso não é possível você fazer só por um ensino teórico, cognitivo, prático, feito por instrumentos maravilhosos que nós temos, não é? Que é a inteligência artificial, que são os recursos digitais que nós temos. Ninguém está dizendo que isso não tenha importância. Isso tem muita importância, mas não pode abandonar aquele ensino de campo, né? Então, o Ministério da Educação chegou à conclusão, pelo grito das entidades médicas, de que precisava fazer um exame específico. Então, ele não é que um dia acordou alguém no Ministério e falou, agora vamos fazer um exame. Não, isso foi um processo, né? E se criou, acho que sabiamente, o ENAMED, portanto vem do ENAD, usou conceitos do ENAD para aplicar no ENAMED, né? E fez o primeiro exame, agora no final de 2025, outubro de 2025, e deu a conhecer os resultados no início desse ano, final de janeiro. Eu acho que o próprio governo, embora não tenha ouvido falas do governo nesse sentido, mas eu tenho a impressão que ele próprio ficou muito chocado, né, com a expressividade dos maus resultados que foram apontados por esses exames.
É importante que todos saibam que esse exame não é um exame que você vai avaliar cada escola em relação tanto aos seus alunos, quanto você vai avaliar a estrutura da escola, os campos de ensino. Foi um exame que se propôs a avaliar as instituições de ensino, mas de maneira indireta, avaliando o produto final, que é o egresso do curso de medicina. É possível fazer essa correspondência. Os alunos que vêm de uma boa escola, naturalmente, terão melhor resultado numa prova que busca apurar conhecimentos adquiridos, né? Nesta prova, você pode embutir algumas questões de natureza prática, não é? Que poderia, em princípio, dar alguma noção de que praticamente esse aluno também teve evolução. Mas depois eu quero comentar da insuficiência deste ou de qualquer exame teórico que vise comprovar habilidades, competências práticas que o médico precisa desenvolver, e eu entendo que um exame apenas de respostas de questões possa ser bom avaliador disso. Mas eu respeito, acho que o exame foi bem feito, né? Eu tive a oportunidade de ver a prova, acho que é uma prova em nível de graduação, própria para os egressos, uma prova bem construída, né? E eu acho que os resultados dela devem ser muito fiéis ao que, em verdade, acontece. Tenho a impressão de que o governo tinha noção, o Ministério da Educação, noção de que a situação não era boa, mas não que era tão ruim. Foi um choque, doutor. Foi um choque e o que eu mais gostei do ENAMED é que esse choque não passou em branco. A imprensa acolheu fortemente, deu espaço, reverberou isso e a população tomou conhecimento. Nós temos que buscar aliados para isso, né? Eu digo aliados, não é para comprar nossa tese sem oferecer críticas, né? É para se solidarizar à boa formação médica. A imprensa, né, que sempre tem um poder crítico, tem isenção para isso, ela tem a capacidade, tem excelente capacidade de análise e de concluir suas matérias ouvindo as partes, não é? E dando o seu pensamento a respeito. Acho que a imprensa pode e deve ser opinativa também, né? Quem sou eu para falar da imprensa? Você é da imprensa, sabe muito melhor, e aqui a minha proposta não era de falar do Padre Nosso para o vigário, né? Apenas de chamar a atenção de que é um aliado, e foi nesse sentido, eu quero reconhecer um aliado, porque com a absoluta isenção concluiu de que realmente a situação é grave. O que aconteceu? O ENAD, agora ENAMED, o ENAD dava notas de 1 a 5 para as instituições, 5 nota máxima, 1 a nota pior. Quem tira nota 1 quando os alunos daquela instituição, na sua média, né, tem abaixo de 40% de acertos. Nota 1. Nota 2, quando esses alunos têm entre 40% e 60%. Acima de 60% é considerado proficiente. Nota 3, de 60% a 75%. Nota 4, de 75% a 90%. Nota 5, acima de 90%. Ou seja, nota 4 e nota 5, só as boas instituições tiram. Né? Agora eu queria falar do aluno. Tem um vídeo que circulou na internet que eu achei muito interessante. Um aluno, ele fala assim, eu sou um aluno de uma escola nota 1, mas eu não sou nota 1. Eu tirei 9,2 na prova. Ou seja, este aluno, certamente, pela competência, pela dedicação, pensar pela capacidade intelectual, por várias razões, ele complementou a formação precária dele, porque uma escola que tem nota 1, abaixo de 40%, é uma escola que está formando mal. E é de presumir que os colegas todos foram muito mal, né? Muito mal. Então, ele está dizendo que, olha, não são todos de escola nota 1 que são ruins. Eu sou um aluno nota 5. Né? Um vídeo que circulou aí, muita gente prestou atenção nisso. Quero com isso também dizer que quem tirou nota 5 não quer dizer que todos os seus alunos são nota 5. É o outro extremo da questão. Né? Mas a média corrige tudo. Viu? É igual o vinho ruim. Você põe na barrica, ele fica bom. Com um ano na barrica, arredonda tudo e faz esse vinho foi envelhecido em carvalho. Ele fica melhor que se fosse in natura. Né? A média é um instrumento que ela arredonda, ela dá uma ideia boa das coisas. Então, acho que as escolas que tiraram nota 1, elas são nota 1 mesmo. Mas eu acho que o que dói é que cerca de 30% das que
fizeram a prova do ENAD, que não foram todas, 30% com nota 1 ou 2. A nossa sociedade está precisando de bons médicos. Claro. Porque no extremo, doutor César, quando a gente está falando, né, em termos práticos, né, esse profissional que sai com uma nota tão ruim e vai atender um paciente, ele pode colocar em risco, de certo modo, esse paciente? Não tenha a menor dúvida, né? Só para fechar os números, o Coro está absolutamente correto. 33% das 357 escolas que se submeteram ao ENAD, nós temos hoje dados fechados em 2024, nós temos 448 escolas em 2024, mas já tem mais, deve ter quase 500 agora. Né? 397 se submeteram. Agora todos vão ser obrigados a se submeter, porque o ENAMED será anual. Então, esse ano terá outro ENAMED, no final do ano. Então, 33% tiveram nota 1 e 2. 33%. Um terço. Exatamente. O número é esse, 33%. Parece que, provocativamente, o número foi esse. 67% dos cursos tiveram de 3 para cima. Né? Então, eu acho que um aluno como esse, ele não está bem formado a ponto, porque as universidades e os institutos de ensino superior, eles têm autonomia. Eles conferem o diploma. Ao conferir o diploma, pela legislação vigente, não há mais nenhum filtro. Acabou. Ao conferir o diploma, ele vai no Conselho Regional de Medicina, não é culpa do Conselho fornecer o registro para ele. O Conselho está cumprindo com a atribuição que lhes é dada. Olha, você tem uma escola reconhecida pelo MEC. Sim, né? reconhecida. Ele leva lá um diploma registrado no MEC. E você tem a obrigação de dar o CRM para ele. Então, o Conselho tem plena consciência de que, ao exercer essa função, que lhe é atribuída ilegalmente, ele está hoje, se você conversar com os conselheiros, eles estão conscientes de que eles estão atribuindo registro profissional a muitos médicos que não têm condição. Você é a favor de que o Conselho agora, em face do que está acontecendo agora, com esses números que a gente está discutindo aqui nesse podcast, você é a favor de que agora para os conselhos de medicina, os regionais, entregarem o diploma, eles tenham que mostrar que tem proficiência na medicina? Você é a favor de que tenha agora a prova da OAB da medicina para que eles cheguem no mercado de trabalho? Você sabe que esse assunto nos dividiu durante muito tempo, dividiu as entidades médicas. Havia entidades médicas que, digamos, vamos arredondar, de 10 anos para cá, vem identificando essa situação e vem bradando. Precisamos comprovar a competência, as habilidades e as atitudes do médico formado, né, para que possamos dar a ele o registro no Conselho. Havia outras entidades, não quero mencioná-las porque o Brasil hoje vive uma situação política tão difícil para nós que estamos à frente das entidades, porque parece que nós estamos trazendo posições políticas, partidárias e ideológicas. Eu faço todo o esforço que eu consigo fazer e lá na MB, enquanto eu estiver presidente, eu digo para todos, nós, a MB, não podemos ter posição político-partidária e ideológica. Claro que o Diogo, acho que no exercício da profissão também não pode professar isso, mas como cidadão você tem sua posição política, o Cury também, e eu também. Mas eu nem declaro isso publicamente. Eu não declaro publicamente porque a hora que eu declarar, ninguém vai dizer essa é uma posição do César. Não, essa é uma posição da MB, ele é o presidente da MB, então a MB não tem posições políticas e ideológicas. Mas nós tínhamos, há muito tempo, a MB foi a primeira voz a chamar a atenção para que tivesse exame de proficiência, há muitos anos. Agora há uma convergência, todas as entidades médicas entendem, estamos num momento melhor, isso está pacificado, de que precisa ter o exame de proficiência. Eu quero lembrar que o nosso país tem regras, alguns outros países também, mas são regras que precisam evoluir bastante. A gente sempre gosta de comparar com o país do Trump, que também está mudando muito, eu não sei como vai ficar lá, né? Também está tendo uma mudança de tudo lá, mas em relação ao exercício da medicina, o indivíduo ele tem a graduação dele, termina os 6 anos, ele recebe
Lá eles têm 180 escolas de medicina, há muitos anos. Não muda, 180. Aqui, só para lembrar, quase 500. Quase 500 escolas. Em número absoluto, não tem outro igual no mundo. Não tem ninguém que em números relativos. Acho que só a Índia que ganha em número absoluto. A Índia ganha em número absoluto. Vai ter uma população 6 vezes maior. Né? Então, e não é de grande diferença, não. A gente vai bater logo a Índia que se cuide. Entendeu? Porque nós temos 500. Ontem foi tomada uma decisão interessante, vamos reconhecer. Né? Estamos hoje no dia 12. Hoje é 12 de fevereiro de 26. 12 de fevereiro de 26. Ontem o governo cancelou, a meu juízo, sabiamente, uma chamada que havia feito, acho que final de 2023, para a abertura de 97 escolas de medicina. O chamamento público, como é denominado, cancelou ontem. Uma vitória. Não é? Então, aquelas 97 escolas que iriam chegar a essas quase 500 que nós temos, levariam, a gente poderia até quase que ganhar da Índia. E tem mais 200 e alguma coisa, cerca de 270, que tem autorização do Poder Judiciário, entenda-se Poder Judiciário, não é a primeira instância, Supremo Tribunal Federal, autorizando de que abram essas escolas, porque no Brasil você não pode proibir qualquer iniciativa, porque é de livre iniciativa você ser um empreendedor. Escola médica, hoje você tem grupos empresariais, né, que tem 34 escolas médicas, um grupo. 34 escolas médicas. Você tocou num ponto muito importante. A gente, infelizmente, acredito, tem que ter uma prova nesse momento, que está terrível a avaliação médica, tem que ter uma prova para esse cidadão atender outras pessoas, claro, para mostrar que ele tem o mínimo necessário para o atendimento. Claro. Tudo bem, é algo paliativo para o momento. Mas tocou num assunto que a gente não pode deixar de falar, né, Diogo? Que é o seguinte, peraí, será que as faculdades que estão tendo autorização para abrir, será que o problema não está aí? Você está falando algo muito relevante e que às vezes passa ao largo da discussão. Né? Essas escolas existem. Né? Elas não brotaram por acaso sem qualquer autorização, elas têm autorização legal para funcionar. É da competência do MEC fazer as vistorias periódicas, fazer a avaliação, mas quero crer que essa avaliação era feita não de maneira satisfatória, vamos chamar assim, né? Acho que não havia corpo técnico suficiente para fazer, porque você avaliar uma escola médica não é ir lá e visitar meia hora e ir embora, não. Você tem que ficar lá alguns dias, tem que conversar com os docentes, tem que conversar com os alunos, tem que ir no campo de ensino, né? E tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas para fazer essa avaliação. Você tem que ter lá um templatezinho, um questionário, melhor dizendo, já pré-formatado, que precisa ser preenchido para que aquilo pudesse desaguar numa avaliação. Então, acho que o Ministério não tinha corpo técnico, imagino eu, suficiente para fazer essa avaliação. Mas é da competência dele fazer. É da competência dele fazer. Agora, com o ENAMED, porque o ENAMED tem sanções, é importante que se diga isso, sanções para as escolas mal posicionadas. Isso que eu ia perguntar, doutor César, porque a escola recebe uma nota 1. Isso. Ela pode continuar funcionando? Exatamente. Essa pergunta que o ENAMED responde. Então, tem sanções previstas. Escola 1, ela foi dividida em 1A e 1B. Lembra que a escola 1 é abaixo de 40%. Então, tem as escolas 1 abaixo de 30%. E as escolas 1 que estão entre 30% e 40%. Elas recebem punições. Qual é a punição que ela recebe? A escola 1A, aquela que tem o nível mais baixo, ela está proibida de abrir vestibular. Vai doer no bolso. Porque a maioria é privada. Vamos lembrar disso. Por isso que eu estou falando de doer no bolso. É privada. As estaduais e federais são as melhores. Em seguida, vem as privadas sem fins lucrativos. Tem escolas privadas excelentes. Sim. Né? Sem fins lucrativos. Mas tem as escolas com fins lucrativos, essas jogam o conceito lá para baixo. Né? E eu acho o seguinte, não deveria poder, agora esses grandes grupos acho que vão me dar um tiro no peito. Não poderia um grande grupo ter 34 escolas de medicina. É que você pode falar, escola de medicina não é business. Então, olha, você pode, um grupo privado,
você tem um grupo privado, olha, sei lá, pega uma grande empresa, essa grande empresa fala, nós estamos muito loucos, vamos montar uma escola de medicina, né? Ou por qualquer outra razão, um benfeitor aí eu quero montar uma escola de medicina. Você tem escola de medicina que, por exemplo, de grandes hospitais aqui em São Paulo, hospitais tradicionais, fortes, que montaram escola de medicina, são escolas de medicina excelentes, mas elas não visam lucro. Né? Então eu não vou citar o nome dos hospitais, hoje eu tenho tido um cuidado enorme, porque já fui ao judiciário muitas vezes por declarações das quais eu estava convicto, mas que eu tive que explicar judicialmente. Né? Então tem escolas aqui privadas, não só desses grandes hospitais, como algumas antigas, tradicionais, né? Aqui em São Paulo, no interior, que são escolas valiosas. Mas eu acho que não poderia ter esse número de escolas. Olha, um grupo privado, se quiser, por razões humanitárias e benfeitorias, ou o que quer que seja, ela pode fundar uma escola de medicina. Não é para fundar 30 escolas de medicina. A escola de medicina é vendida de um grupo para o outro. É commodity. Né? Estima-se que cada vaga de um curso autorizado custa R$200 mil. São mensalidades altas, né? Com mensalidade alta. Então, você tem um curso que tem 100 vagas, né? R$200 mil, ela vale R$200 milhões. Para o caixa da empresa. Para o caixa da empresa. Então, ele pode vender. Eu sou de um grupo, olha, eu quero comprar a sua escola. Quanto que vai? Tem 100 vagas e tal. Aí eu estou no 3º ano, ainda não formei turma, eu quero comprar a sua escola. Quanto custa? R$200 mil por vaga. Quanto custou para eu abrir essa escola? Nada. Uma penada né? Então, eu posso vender a escola do meu grupo, eu tenho um grupo empresarial, né? Ela não é ilegal. Então, eu tenho a impressão que nós estamos aí num emaranhado de problemas, né? Que só o legislador pode resolver. Né? Nós da MB não temos força nenhuma para resolver, a não ser fazer ações dentro do parlamento, dentro do executivo, dentro do judiciário, tentando levar um melhor entendimento, porque isso é um bem público. Nós estamos falando do que nós estamos falando aqui? Da saúde dos pacientes, da assistência médica. A assistência médica é muito maior do que o trabalho do médico. Né? Envolve uma série de outras. Mas o trabalho do médico é relevante. É quase que, digamos, o centro da assistência médica está na atuação do médico. Está na atuação do médico. Você vai querer ser médico do corpo de um grande hospital aqui, ele não aceita qualquer médico, não. Ele não é bobo. O diretor clínico fala, você quer trabalhar neste hospital? Esse aqui é o primeiro, ou é o segundo, ou o 3º hospital da cidade de São Paulo. Eu aqui só aceito para trabalhar nesse hospital. Você é o quê? Um cardiologista? Ok, perfeito. Eu só aceito você trabalhar se você tiver o título de especialista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não, eu não tenho. Me perdoe. Para trabalhar aqui precisa ter. Doutor César, e aí a gente chega num segundo capítulo dessa história da crise da medicina brasileira, que a gente tem muitas faculdades, é muito médico chegando no mercado, boa parte deles com uma formação inadequada, uma formação ruim. E aí, para onde que vão esses médicos, né? Porque a gente sabe que tem um número de residência médica insuficiente para abrigar todos esses médicos recém-egressos de faculdades. E hoje dá para se dizer que tem uma espécie de uma medicina paralela, né, correndo, que é essa medicina que não depende das especializações. O senhor podia dar, né, para os nossos espectadores, ouvintes, uma ideia, né, esse médico ele chega no mercado. Por que é tão importante ele ter uma residência, ter uma especialização? E por que tem muita gente pegando atalhos, né? Atalhos ruins, né? Pensando na assistência médica? Claro, eu comecei aqui a dar o exemplo dos americanos e vai me servir para, primeiro, completar como eles fazem lá, para depois chegar a essa realidade que você falou. Então, os americanos, quando terminam o curso, eles dão um registro provisório. Né? E todos os médicos, todos, sem exceção, precisam fazer residência médica. Todos os médicos precisam fazer residência médica. Ou seja, você termina os seus 6 anos de curso de graduação, lá é assim também, você tem que fazer mais 3 a 5 anos de residência, a depender da especialidade que você escolhe. Bom, aí eu terminei a residência lá. Fiz a minha graduação lá. Pode ser, tem um convênio com o Canadá também, o Canadá segue a mesma linha, né? Terminei meu curso, fiz a minha residência, fiz a residência de cardiologia. 3 anos, graças a Deus, agora sou especialista. Não, senhor. O senhor terminou a residência. Para ser especialista, o senhor precisa fazer a prova de pares. O board aqui
da Sociedade de Cardiologia Norte-Americana, que vai examiná-lo. Se eles o aprovarem, e é pré-requisito para você fazer isso, ter feito a residência médica. Pré-requisito. Você faz a prova e, se eles te aprovarem, aí você é especialista. Curioso, eles aprovam 95% dos candidatos. 95%. Ah, então eles não são rigorosos. Não, eles são extremamente rigorosos. O pessoal é bem formado. Essa é a diferença. Né? Essa é a diferença. O indivíduo sabe que não adianta ele fazer a residência mal feita, porque se ele fizer mal feito, ele chega lá na frente e ele não vai ser aprovado. Aqui no Brasil, vou desviar um pouquinho da pergunta, porque acho que é relevante isso. Aqui no Brasil, nas residências, e eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 instituições universitárias de muito bom padrão, e as 2 têm residência médica. E aí eu converso com meus colegas de outras instituições, não é diferente nas outras instituições. Só tem 2 caminhos aqui para o residente não concluir a residência. 2 caminhos. Talvez um terceiro que nunca ocorre. O terceiro é se ele fizer uma ilicitude penal ou criminal, então por isso ele não tem. Mas isso é uma raridade. Né? Mas tem 2 caminhos, e esses são os mais comuns. O indivíduo faz o primeiro ano, faz 6 meses do primeiro ano e fala, não quero mais. Acontece isso. Aí ele desiste, então ele não conclui a residência. Ou a segunda possibilidade para ele não concluir a residência, se ele morrer. Porque se ele não morrer, se ele for um mau residente, termina o primeiro ano, esse residente não foi bem. Vamos deixar ele fazer o segundo ano. É assim, viu? É assim mesmo. Ele vai, no segundo ano vamos acertar isso, ele vai progredir. Ele terminou o segundo ano. Faz o terceiro. Acabou o terceiro e concluiu a residência. Você é obrigado a dar o certificado para ele. Ah, você está exagerando? Eu não estou exagerando. Não tem prova que é para aprovar ou para reprovar o residente. Entendi. Você dá conceito, claro. Terminou o estágio tal, ele tem um conceito. Né? Mas ele, claro, é um exagero de linguagem que eu estou usando aqui para mostrar que o residente não tem uma avaliação formal que diga, olha, você foi um bom residente, está aprovado na residência. Porém, se ele fez a melhor residência do país, ou se ele fez a pior residência do país, tem residências sofríveis no Brasil, tem residências excelentes no Brasil. Esse país é um país continental, de realidades distintas, né? Todos nós sabemos disso. Então, se ele fez uma excelente residência, é claro que ele deve ser um indivíduo com melhor formação, teve acesso a alta tecnologia, a grandes professores, exercitou pensamento clínico, teve uma massa de conhecimentos que ele adquiriu, né? Ele frequentou um centro de excelência. Se ele está numa residência precária, ele não vai adquirir a mesma condição. O Conselho Regional de Medicina não olha para que residência ele foi feito, nem pode olhar. Não é atribuição dele. Ele é certificado de que ele é um concluinte de residência formado por uma residência autorizada pelo MEC. E recebe o tal do RQE. E recebe o RQE. Então, eu tenho uma coisa que, quando eu falo, causa muito mal-estar. Nós estamos falando aqui da formação do médico. Este assunto não está em pauta, esse que eu estou falando aqui agora, da avaliação do residente. Né? Mas esse é um assunto, mais cedo ou mais tarde. Eu tenho um cunhado que tem um pouquinho mais de idade para mim, ele fala, isso aí não vai ser no meu mandato. Tudo que a gente fala de mudança e tal. É verdade. Né? Isso não vai ser no meu mandato. Ou seja, ele quer dizer, durante a minha existência. Isso vai demorar para acontecer. Mas eu acho que esse assunto, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser pautado. Também vai ter que ser pautado. Mas voltando à pergunta, né? Eu fiz tudo isso para contextualizar o cenário. Esses médicos que têm formação deficiente, eles não vão trabalhar em centros de alta qualidade. Não são aceitos para trabalhar. Então, o que sobra para eles? Sobra para eles trabalhar em unidades básicas de saúde e unidade de pronto atendimento, que visam atenção primária. Como se isso fosse, nesse tipo de atividade médica não fosse necessária uma boa formação. Muito ao contrário. Pelo contrário. Muito ao contrário. É aí que eu devia ter médicos excelentes. Né? Por exemplo, médico de família, em países, família e comunidade, que é uma especialidade médica que temos aqui também, é um médico supervalorizado, inclusive do ponto de vista de salário. Né? Então, De respeito da sociedade. Porque eles são a porta de entrada. E tem estimativas que uma boa unidade básica de saúde, uma boa unidade de pronto atendimento, ela tira toda a sobrecarga que é demandada
de forma equivocada para a atenção secundária e a atenção terciária. Né? O famoso encaminhamento do CPO, chuta para outro. Eu não sei resolver aqui, olha, então, eu não sei tratar a sua hipertensão arterial, eu médico geral, então o que eu faço? Eu vou passar no cardiologista. Eu poderia resolver isso, não? Eu tenho um professor que chama isso de médico ao ao cardiologista, ao endocrinologista, ao Exato. Isso onera o sistema, né? Onera muito. A falta de boa formação sai caro, tanto para a saúde como para os cofres públicos. Exato. E o que o pessoal não está entendendo, que às vezes uma pessoa de posses que está ouvindo a gente, ele pode falar assim, mas eu não vou ser atendido no postinho lá do... Engano. Ele pode estar enganado, porque ele pode estar de viagem passando num lugar, ele pode precisar de um pronto atendimento, ele pode precisar de uma unidade. Esses dias um paciente meu de posses estava numa praia, passou mal, ele teve que ser atendido numa UBS da cidade mais próxima. Aconteceu com a minha família, isso. Aconteceu com a minha família. Estava no atendimento especializado na praia, que estávamos também. E vai onde? Você vai lá fomos na unidade de pronto atendimento. Felizmente foi bem atendido, eu estava junto. Acho que o médico tinha condições e atendeu. Mas não é sempre. Não é sempre. Né? E aí eu quero concordar com você. Isso, além das observações que corretamente fez o Cury, de que o médico mal preparado, ele custa caro. Custa caro porque ele não sabe fazer o diagnóstico. Ele fica com medo de se equivocar no diagnóstico e acredita, de maneira também equivocada, de que se ele pedir um monte de exames, ele vai fazer o diagnóstico. Ele pode até se atrapalhar com o resultado dos exames. Você pega um paciente absolutamente normal, você pedir 50 exames, um vai vir normal. Mas veio, e daí? Eu vou jogar o paciente fora e vou ficar com o exame? Não, mas ele não tem nada, não tem absolutamente nada. Aquilo é uma variante da normalidade, porque os valores normais são dados por curva populacional. Uhum. Né? Então, a gente precisa ser médico, sobretudo. Né? Você não está ali. Exames são subsidiários. Olha o nome. Complementares. Se não fosse dessa forma, eu ia dizer exames fundamentais. Não, eles não têm esse nome. Né? Então, é a juízo médico. Então, custa caro e o equívoco diagnóstico pode atrasar a precocidade de um diagnóstico, que se assim fosse feito, poderia dar uma chance de sobrevida maior para esse paciente, uma chance de qualidade de vida maior. Se atrasado, se deixar a doença evoluir, eventualmente perde-se a oportunidade de fazer uma abordagem terapêutica que podia mudar o destino daquela doença. O senhor deu o exemplo da hipertensão, a gente está falando aqui, por exemplo, de um paciente que às vezes roda pelo sistema e de repente tem um AVC. É lógico, né? lógico. E sai caro. Sai caro para a pessoa, né? Que corre risco de vida, para a família, né? E para o sistema, né? Por exemplo, o indivíduo vai com uma dor torácica, uma dor epigástrica, que é extremamente comum, são queixas comuns. Não há dia que não chega uma queixa dessa a um pronto-socorro. Isso pode ser uma banalidade, mas pode ser um infarto do miocárdio. E nós só estamos falando aqui de coisas muito prevalentes. Não estamos falando aqui da exceção e nem da raridade. Não. Então, você imagina, o indivíduo tem uma dor epigástrica, ele pode estar tendo um infarto diafragmático que confunde com uma dor epigástrica de estômago. Né? Então, ele tem que ter lá algumas outras coisas em que ele pode avaliar, e na dúvida tem que lançar mão de exames complementares, porque se ele disser para o indivíduo, não é nada, não, vai tomar aí um antiácido, vai para casa, o indivíduo volta para casa infartado e morre. Ô César, sabe o que eu estou pensando aqui? Ô Diogo, será que vai acontecer, se já não está acontecendo, do paciente, da pessoa, ser atendida por um médico e perguntar para ele qual foi a sua nota no ENAD? Cury, acho que eu vou falar uma coisa que deve acontecer com você, apesar de mais jovem do que eu. Eu sempre trabalhei em serviço institucional, acadêmico, universitário. No começo, para a gente, quando tem filhos novinhos, a gente trabalha mais, então tinha uns plantões de empresas privadas e complementava com ambulatório. Cheguei a trabalhar à noite, fazer ambulatório à noite. Mas sempre tive lá o meu consultório, desde o começo tenho o meu consultório. Mas em quaisquer lugares que eu tenha trabalhado, ou no meu próprio consultório privado, eu não me lembro de nenhum doente que sentasse e me perguntasse, doutor César, o senhor é formado aonde? Nunca ninguém me perguntou. Né? O senhor fez residência em algum lugar? Né? Eu fiz a residência. O senhor fez quando? A minha residência eu fiz em 1978. Fiz a residência, eu era um residente de terceiro ano, recebi meu título de especialista. Até hoje, ninguém me cobrou mais nada. O título aqui é vitalício.
Nós defendemos uma ideia o ano passado, as entidades médicas não se alinharam conosco e eu recebi inúmeras flechadas no peito, porque eu defendia criar critérios para comprovar a atualização do especialista. Eu não quero fazer outra prova para ele. Ele já fez prova, já mostrou que tem competências adquiridas, já adquiriu o seu título, mas ele precisa continuar atualizado. Até porque você não é o mesmo de 78 e a medicina não é a mesma de Se eu 78. fizesse aquela medicina hoje, provavelmente ia preso. Entendeu? Porque, aliás, não é que estava errada, eram os conhecimentos vigentes na época. Exatamente. Nem os métodos que temos hoje, terapias e diagnósticos, existiam. Exato. A pílula anticoncepcional, quando eu comecei, tinha poucos anos que ela existia, a pílula anticoncepcional. Veja só. A gente nem sabia o risco de trombose, pílula, nem... Né? Eram os conhecimentos daquela época. A gente dava pílulas anticoncepcionais com dosagens altas. Hoje, uma pílula daquela hoje faz uma caixinha inteira de pílula. Com as É verdade, doses, verdade. Então, as coisas vão mudando, a gente Sim. tem que atualizar. Claro que por dever de ofício, pelas atividades que eu faço, eu sou obrigado a me manter atualizado. Mas eu creio que colegas meus da época podem não ter tido essa preocupação. Sim. Né? E talvez não possam ser mais especialistas. E nós não queremos sacrificar o médico. Não, nós queremos dar a ele algo que lhe dê mais segurança e mais garantia. Olha, o que nós queríamos para atualizar o médico, especialista? Né? Ontem eu estava falando sobre isso, aí um colega médico, lá na Faculdade de Medicina da USP, me perguntou, mas você quer ir só para o especialista? E para o médico, que não é especialista, ele não precisa atualizar? Eu falei, também vamos fazer uma coisinha de cada vez, porque tá difícil, né? Sim. A gente resolver problemas específicos. Então, eu queria que ele, como é nos Estados Unidos, até 2018, eles faziam a reavaliação, que lá se chama recertificação, a cada 10 anos. De 2018 a 2024, eles encurtaram a periodicidade, passou a cada 5 anos. 2024 para cá é anual. Todos os anos eu tenho que mostrar que no ano anterior eu busquei atualização. E você busca atualização aonde? Primeiro, no congresso da sua especialidade. Né? Os congressos da nossa especialidade, eu quero reconhecer aqui, como presidente da MB, a gente tem 54 sociedades de especialidade. Todas elas fazem congressos excelentes. Não deve nada aos congressos, e a gente tem oportunidade ao longo da vida de frequentar congressos em diversas regiões do país. Eu adoro os congressos feitos. Inclusive o congresso da AMB. Da AMB. E o da AMB é um congresso muito, muito especial. O Coro me dá a chance de falar. É um congresso que foi uma ideação dessa diretoria, eu acho que não tem semelhante no mundo. Eu acho que não. Porque é um congresso em que há 54 sociedades de especialidade, elas pautam temas, elas elegem os seus convidados para falar não para o especialista. Então, digamos, o endócrino. Ele vai lá, ele vai falar diagnóstico de diabetes. Ele tem que falar o beabá, né, como é feito isso, de forma básica, para que um médico não especialista em endocrinologia, eu sou um ginecologista, mas se tiver uma palestra de diabetes do endócrino, eu quero ir lá ver. Numa linguagem adequada, Lógico. adequada para o público. Lógico. E todo mundo no mesmo lugar, porque ninguém consegue sair E o 10 senhor vezes lida com por isso ano. no consultório, No né? consultório. Tem pacientes, né, com Nós diabetes. miramos esse congresso, nós vamos agora esse ano para a 4ª edição. Quando a gente idealizou isso, miramos no médico generalista, porque ele não tem um congresso para o médico generalista. E ele vai num congresso da endócrina, vai num congresso da ginecologia obstetrícia. O tema é dado tanto na verticalidade, né, que às vezes aquilo não serve para ele. Não é a realidade dele. Não é tá a realidade tão à vanguarda dele. que ele precisa do básico. Ele precisa do básico. Então, nós fazemos esse congresso, e eu tenho a impressão, Diogo, que esse congresso vai ser o maior congresso do país. Esperamos que sim. Não na minha gestão, viu? Não no mandato. Próximo mandato. Não no meu mandato. Mas ele, com a formatação que tem e com o apoio que ele está recebendo da sociedade, porque a sociedade receberam isso com muito bons olhos, porque nós não concorremos com a sociedade de especialidades. Sim. Não é um congresso feito para concorrer com a endócrino, com a cardiologia, com a ginecologia, com o otorrino, com a anestesia. Não. É um congresso geral, onde todos estão lá. E não existe um outro local onde você encontra todas as sociedades reunidas. Então, ele foi um congresso mirado no generalista, mas que interessa para mim, ginecologista, que até sou um generalista para as mulheres. É o médico de... É verdade. Né? É verdade. Para mim, interessa demais esse congresso. É verdade. Eu queria ter esse congresso lá atrás, quando eu era um médico recém-formado. Embora hoje ele também me seja interessante. Né? Eu tive que aprender uma série de coisas, depois de especialista, ao longo dessas décadas. Por exemplo,
doença cardiovascular em mulher. Não era um tema que era pautado para nós ginecologistas lá na década de 70. Não, não. A gente era um cirurgião de vias baixas, tinha que aprender a operar aquelas cirurgias de genitais femininos e as doenças próprias da ginecologia e da obstetrícia. Ah, não, vamos falar de osteoporose. Não, osteoporose não é com ginecologista, não. Osteoporose. Hoje, 80% das densitometrias ósseas pedidas, que é um exame para diagnóstico de osteoporose, são gisnecologistas que pedem. Porque a mulher, quando entra na menopausa, ela não vai no reumato. Ela não vai no endócrino. Até depois vai. E às vezes a gente também encaminha. Às vezes existe uma causa secundária de osteoporose, que, olha, você vai ver isso no endócrino, no néfron, no reumato. Mas o básico, eu como ginecologista, Exatamente. eu precisei aprender isso na raça, estudando sozinho. Né? Hoje você tem um congresso onde você pode avaliar essas coisas. Então era isso, a gente estava falando de um assunto, eu desviei aqui. Mas isso daí é ótimo, né? Porque a gente percebe que são muitas pautas, né, importantes. O doutor César, tem uma, né? A gente estava falando aqui dos especialistas, né? E a gente está num momento hoje, que eu acho que faz parte dessa crise da medicina brasileira, em que é um movimento em que você percebe que médicos que defendem a não necessidade de ter o título de especialista, tem até associações hoje, né, que são de médicos que não têm esses títulos, não são reconhecidas, né, pela AMB, por exemplo. E qual que é o problema disso, doutor César? Infelizmente, o que a gente vê hoje é que as redes sociais, elas viraram um palco para médicos propagarem o que eles acham, o que eles defendem, independente de ter ciência por trás disso ou não, o que dá margem para um monte de charlatanismo. Claro. Então, isso tem a ver com essa questão da falta da especialização? Olha, você colocou uma palavra que eu quero me apegar a ela, que eu acho que pode ilustrar bem o raciocínio que eu quero desenvolver aqui. Não existe charlatão ruim de conversa. Senão não pode ser charlatão. Então, todo charlatão, todo estelionatário, são pessoas dotadas de boa capacidade de argumentação, de construção de ideias, de elementos de convencimento. Então, existem hoje, agora diretamente respondendo à pergunta, instituições que eu prefiro não nominá-las, né, que se arvoram no direito de criar sociedades de especialidades, né, e que essa sociedade de especialidade, por eles criadas, tem o direito, né, de fazer a prova e emitir título de especialista. Qual é o argumento deles? Né? Primeiro, o governo, ferindo a Constituição, atribuiu uma exclusividade para que uma associação privada, a AMB no caso, junto com outras sociedades privadas, que são suas sociedades de especialidade, 54 sociedades de especialidade, a apenas eles avaliarem e emitirem o título de especialista. Isto não é constitucional, isso é matéria de Constituição. E isso está fundado num decreto-lei. Decreto-lei não é lei ordinária, um decreto-lei de 2015, portanto, um decreto com mais de 10 anos, que efetivamente conferiu à AMB e à sua sociedade de especialidade a prerrogativa exclusiva de emitir o título de especialista. Agora, vamos pensar por que o governo fez isso, né? Quem são as sociedades de especialidade? As sociedades de especialidade são sociedades muito antigas, algumas centenárias, né, que sempre tiveram no seu corpo associativo e no seu corpo diretivo, sempre foi assim, ainda é assim e sempre será assim, as principais cabeças, né, os principais docentes, né, que existem no país naquela determinada área. Né? E o quadro que caracteriza o corpo associativo da sociedade de especialidades, das suas diretorias, é o que de melhor a gente tem nas especialidades. Né? Claro que alguns nem têm interesse de participar disso, ok, isso é uma decisão própria, né? Mas sempre há interesse da academia estar dentro da sociedade de especialidade. Não é raro você ver um professor titular, um professor associado de uma grande escola ser o presidente da sociedade de especialidades. Né? Por quê? Porque eles são eleitos e os seus pares os valorizam, porque os conhecem do ponto de vista da sua integridade, da sua idoneidade, dos seus princípios, da
da sua condição da prática ética, né? Então, e essas sociedades são sociedades fundamentalmente acadêmicas, que cuidam do conhecimento médico. São elas que emitem diretrizes no Brasil, historicamente. Né? E, junto com isso, a AMB, que é o grande guarda-chuva. Né? Eu acho que esse talvez seja o patrimônio maior que a AMB tem, que são as suas sociedades de especialidade. É o cérebro, digamos, Existe a possibilidade da AMB perder essa exclusividade? Então, vou chegar lá. E a AMB, então, é gestora. Então, essas sociedades, elas existem, não à margem da lei, elas são reconhecidas pelo MEC. Todas essas sociedades que a AMB representa. Uhum. Né? E elas estão amparadas, e por enquanto é só a AMB que pode fazer isso, mas sob alegação que pode trazer um princípio, né, que encante as pessoas, né? E mais do que isso, não, a AMB usa isso e as sociedades usam isso para explorar o médico. As provas feitas são provas de nível excelente. Cada questão de uma prova dessa é discutida por 10 ou 15 pessoas para aprovar a questão, né? E essas pessoas ficam internadas num hotel ali 4, 5 dias, né? Junto ali 20, 30, 40 docentes daquela especialidade para elaborar essa prova, com pré-demanda. Né? Olha, você vai preparar, você fulano de tal, especialista, você tem RQE, você é titular, estou te convidando para você fazer parte da elaboração da prova, indivíduo aceita. Pois bem, a sua área, porque as especialidades também são multifacetadas. Verdade. Você tem endócrino, quantas subespecialidades, por assim dizer? Você tem várias. Então, você falou, olha, você vai fazer as questões de diabetes, né? Você vai fazer as questões de tireoide, e assim por diante. Cada um leva 3, 4 questões de acordo com a demanda que lhe foi falada. E aí, essas questões passam por todos. Pode aprovar, o indivíduo levou 4 questões de tireoide, por exemplo, pode aprovar uma, ou pode não aprovar nenhuma. Os temas são bons, mas as alternativas estão mal formuladas. Isso aqui precisa melhorar. Então, findo isso, se faz uma prova muito bem elaborada. Não é uma prova que tem condição de medir a capacidade cognitiva do indivíduo, não é? A capacidade de conhecimentos que ele adquiriu. Né? Então, são provas que elas têm... Aí você precisa alocar instrumentos para fazer essa prova, fiscais. Você tem que depois passado na prova teórica, o indivíduo vem para uma prova prática. Hoje a prova prática é obrigatória na sociedade de especialidades. Não basta apenas passar na prova teórica. Vai para a prova prática. Em geral, embora existam variantes em cada sociedade, em geral se faz no modelo chamado de OSCE, que é um modelo que se faz por estações. Então, nessa estação, você pode ter lá um determinado instrumento que o médico especialista tem que saber manejar aquele instrumento. Tem que saber ler o que está escrito ali, tem que saber interpretar, tem que conversar com o paciente. Na outra sala, você tem uma atriz ou um ator treinado para simular uma doença. Né? E assim por diante. Custa caro fazer uma prova dessa. Quem tem que pagar a prova? O candidato tem que pagar a prova. Então, tem lá um valor elaborado que não é pequeno. Porque a prova custa cara na sua elaboração. Né? Tanto na sua elaboração quanto na sua execução. E aí, então, ele fala, estão cobrando R$ 1.500 uma prova, como é que pode cobrar R$ 1.500 uma prova? Olha a roubalheira. Estão fazendo isso para deixar a sociedade rica. Diretoria. Né? Os diretores. Então, sobre esses argumentos, eles estão... uma delas, especificamente, criou uma sociedade e copiou e colou o nosso estatuto. É exatamente igual sem mudar uma vírgula. Exatamente. Aí perguntaram para ele, mas você fez o estatuto igual? Você copiou o estatuto? É para que ele não criem argumentos para que a gente não possa fazer a mesma coisa que faz a AMB. A sociedade de especialidade, eles criaram 54 também. Por exemplo, Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a filiada da AMB, que é a sociedade de fato. Lá eles batizaram de Academia Brasileira de Mastologia. Nesse caso, se deram muito mal, porque a Sociedade Brasileira de Mastologia tem a sua própria academia. A academia, em geral, é uma instituição onde você tem um número de assentos determinado, em que, a juízo dos colegas médicos, você, numa primeira gestão, você nomeia, olha, teve um professor lá em 1930 dessa especialidade que contribuiu muito, então vamos dar a cadeira número 1, de nome dele, a cadeira número 2, como é a Academia Brasileira de Letras, como é, enfim, a Academia Paulista de Medicina, Academia
Nacional de Medicina, né? Então, tem as academias de especialidade. Muitas têm academia. A nossa de ginecologia tem também. Chama-se ANAGO, Associação Nacional de Ginecologistas Obstetras. Eu tenho a honra de ser o primeiro presidente lá, né? Então, nós temos 30 cadeiras, cada uma delas com nome de professores antigos presidentes da Febrasgo. Então, tem lá os nomes. E tem os atuais ocupantes dessas cadeiras, que têm, enquanto vivo, o assento naquela cadeira. E à medida que vão falecendo, em geral são pessoas de mais idade, quase todo ano, infelizmente, tem novas cadeiras para ofertar para novas pessoas que queiram lá chegar. Pois bem, a mastologia tem a Academia Brasileira de Mastologia, onde tem lá os mastologistas históricos ou atuais, que, segundo o entendimento daquela coletividade, são as pessoas que seriam as guardiãs da história, da tradição da mastologia. Mas essa instituição batizou a especialidade dela de Academia Brasileira de Mastologia. E a Academia Brasileira de Mastologia está construindo um processo agora para... Quer dizer, né, são entidades, criam nomes, às vezes nomes assim, robustos, Lógico, né, claro. que Criam e atraem, copiam. né, alguma coisa, mas na verdade não tem lá especialistas reconhecidos em nada. Não. O indivíduo que está à frente desta que está tomando mau vulto, que chega a nos causar alguma preocupação, é um indivíduo que não tem RQE. Ele não é especialista. Então, é por isso que até a gente fala, né, doutor César, parece uma medicina paralela, porque se a gente tem a Associação Médica Brasileira e as suas, né, as entidades que a compõem representando cada especialidade, existe aí essa história de se criar, né, uma associação à parte paralela para representar outras entidades que não são reconhecidas, vamos dizer, pela medicina oficial, baseada em evidência e tudo mais. Isso é um problema, não é? É um problema, nos preocupa, e nós estamos estudando com o nosso jurídico, isso em parceria com o CFM, porque eles também atacam o CFM. Então, nós estamos estudando medidas judiciais cabíveis para ver se o magistrado, a nossa preocupação é com o magistrado. Porque o magistrado pode não entender essa situação. Então, nós precisamos elaborar com muita competência essas peças para que o magistrado entenda o que se quer fazer. Tem um outro argumento que eles colocam, é o seguinte: a AMB, o CFM e a Sociedade de Especialidade fizeram muitas injustiças ao longo do tempo. Não deixaram titular pessoas que eram altamente competentes, né? A AMB, a sua Sociedade de Especialidade, não acorda de manhã pensando: olha, o doutor Antônio das Flores lá, não gosta dele, não vão aprovar ele, não. Não existe isso. Não existe a menor possibilidade de fazer isso, né? Nem no exame teórico, nem no exame prático. O exame prático não é a impressão do examinador que está ali. Em cada situação em que o candidato está sendo examinado na prática, tem 2 examinadores. E eles têm as respostas pré-formatadas. Se o indivíduo responder isso, está certo. Se ele responder isso, está errado. Se ele responder isso, está meio certo. Ele tem lá. Não é o que ele acha, é o que a banca predeterminou, né? Então, é uma preocupação, sim. Nós vamos envidar todos os esforços. Não é para defender a nossa exclusividade, não. É porque nós entendemos que esse quadro existente no Brasil é um quadro de alta competência, em que a sociedade pode acreditar, ele não vive nenhum conflito de interesse. E o interesse que nos move, nós temos 2 bandeiras na AMB, que eu repito sempre, é quase que um mantra. Na verdade, é uma bandeira só, mas nós falamos que tem 2 bandeiras. A primeira, mais importante, é de lutar para a melhor assistência médica da população brasileira, em todos os cenários em que essa luta caiba. E a segunda, lutar pela melhor formação e melhor exercício profissional do médico. Perfeito. As 2 estão juntas, né? E não somos movidos por nenhum outro interesse, né? E todos lá, né, para fazer uma prova de especialista, por exemplo, o indivíduo obrigatoriamente tem que ser um especialista. Exatamente. Eu acho, Diogo, que a gente conseguiu cumprir, César. Acho que a gente conseguiu cumprir aqui. Daria, né, Curi, para ficar, acho que 3 dias só falando disso, né? Mas eu acho que nesse período que a gente está aqui, a gente conseguiu trazer à tona para a sociedade, compartilhar esses dilemas que, infelizmente, eu devo concordar com você com esse título, Diogo: a crise na medicina brasileira. Eu acho que a sociedade tem o direito de saber isso que a gente discutiu aqui nessa mesa hoje.
e tomar suas próprias conclusões. Sim, porque em última instância, acho que tem um ponto que, para ficar claro, né, o doutor César, que quando a gente está falando desse indivíduo que está exercendo essa medicina paralela, a gente fez esse levantamento na Veja Saúde. Muitos desses profissionais estão fazendo vídeos indicando tratamentos nas redes sociais que não são baseados em ciência e que muitas vezes podem colocar em risco as pessoas. Em última instância, nós estamos falando disso, né? Da segurança do próprio paciente, né? Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Nós sabemos hoje que a medicina dos nossos dias ela é pautada por evidências demonstráveis, né? Diferente de quando eu me formei, viu? Quando eu me formei, o que valia era o que o professor nos falava, né? E, claro, eles tinham a intenção de nos falar o que lhes parecia absolutamente correto. Mas podiam estar nos falando coisas absolutamente equivocadas. Mas que na experiência dele, no que ele vivia, era o melhor que ele entendia que devia ser feito. Hoje, nós, professores de medicina, não podemos falar apenas do que nós achamos. Nós temos que fundamentar com as evidências, né? Sabe por quê? Eu estou dando aula para o aluno de graduação e o aluno de graduação está ali com o celular dele, com o tablet dele. E se eu falar uma coisa completamente esdrúxula, doutor, eu estou olhando aqui na Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, na FEBRASGO, tem lá uma coisa escrita sobre esse tema e está falando muito diferente do que o senhor está falando aí, né? Então, hoje a medicina ela tem que ser calcada em evidência, ela tem que ser demonstrável. E daqui, uma boa conclusão para a gente, quem sabe, me parece que estamos chegando ao final da nossa fala, eu entendo, isso um colega me falou uma vez e eu gravei, que a competência não pode ser presumida. Ela tem que ser comprovada. Olha, eu fiz um curso de brevet, fui o melhor aluno do curso de brevet. Vou aqui numa companhia aérea, falo aqui está o meu curso de brevet, eu quero que amanhã você já me escale, me coloque na escala aí, porque eu já quero pegar esse avião aqui, tem 400 passageiros e levar para a cidade da Europa. Ô, meu amigo, não é assim, não. Parabéns, você foi um bom aluno. Você vai ter que fazer um monte de curso aqui e depois vai ter que fazer uma prova. Boa analogia. Paralelo. Bom, não é? Eu tenho certeza que vocês que acompanharam a gente até agora aqui no nosso podcast adoraram esse bate-papo. Obrigado. Bate-papo sério e necessário. Com certeza. Então, compartilhe esse episódio com a sua família, com seus amigos, porque, afinal, informação salva vidas. César, obrigado. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço a você, Diogo, agradeço a você, Corey, pela amabilidade com que me recebem aqui, pela interlocução inteligente, apropriada, né? E é um espaço que eu valorizo muito, né? Estou aqui pela segunda vez, né? E acho que a gente tem aqui a oportunidade de se alongar com os raciocínios, né? E dar um espaço para que você fale com conforto, né? Do que você entende, do que você pensa e do que a sociedade que você representa está fazendo. Muito obrigado. 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 E esse foi mais um episódio do Olhada Saúde Cast em collab com o Veja Saúde. Até o próximo, pessoal!